Alô, pessoal, beleza pura? Vamos para mais uma aula, pessoal. Uma aula daquela uma maravilhosa aula de grande conteúdo, de conteúdo mil maravilhas de bom, tá bom? Vamos lá. Porque às vezes, pessoal, já gravei umas duas aulas aqui no meu canal sobre a obrigação de Kendall a Kendall. Mas é isso que eu vou falar com vocês hoje. Porque ainda tem muita gente mandando no PV, né, no meu PV, falando, perguntando sobre os candles a candles, a obrigação de candle a candle. O que um candle tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Geralmente, pessoal, eu não falo muito das obrigações do candle a candle aqui, não coloco muitas dessas aulas, porque elas variam muito. Eu tenho como falar para vocês, levando direto, sem exceções, mas não podemos confiar só na obrigação do Kendo, porque tem sinais que ele dá que ele não vai cumprir com a obrigação dele. É onde a gente não deve entrar, não deve fazer. Então, elas mudam conforme alguma situação no gráfico, entendeu? Mas no contexto geral, hoje, eu vou ensinar para vocês a obrigação de Kendo a Kendo, tá bom? Vai ser uma aula excelente para todos. Aí depois, pessoal, lá no final da aula, eu vou dar uma falada aonde que falha a obrigação de quem dá quem, onde ele não responde. Vamos ver conforme vai comportando aqui a nossa aula. Às vezes eu já vou falando mesmo aí a hora que ele não vai responder, entendeu? Eu já vou falando para vocês. Vai clarear alguma coisa aí nas suas mentes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha, eu escondi para cá para frente o último dia, que vocês podem ver, ó, o último dia de mercado foi o dia 19, tá bom? É esse que a gente vai operar. O último dia do mercado que teve aí. Não precisa procurar mercado muito tempo para trás, não. Nós só quer aprender a obrigação de quem dá quem, tá certo? Então não precisa eu ficar procurando dia extraordinário, não. É o que tem na tela, é o que fez ontem mesmo, entendeu? Então vamos nós. Olha só, pessoal, eu venho nessa setinha aqui, vou clicando, olha, vai aparecer o primeiro candle. O primeiro candle do dia, pessoal, de 5 minutos, aqui no mini índice, olha, abriu, tá? Estou falando do mini índice. Primeiro candle abriu. Quando abriu esse primeiro candle aqui, geralmente, quando ele nasce e começa a trabalhar, eu não começo a operar. Aí, pessoal, aqui eu não vou estar mostrando para vocês, não vai ser ponto de entrada, tá bom? Onde eu entro, onde eu deixo de entrar. É só um comentário. No primeiro candle, quando ele abre, eu não faço operação, tá bom? Deixo o candle trabalhar. Mas nós vamos falar hoje de candle a candle, não é de entrada de operação. Mas foca na contagem de candle a candle, tá bom? Então, o primeiro tem que abrir. Faz de conta, pessoal, que não existe isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Olha aí, pessoal, faz de conta que não existe isso aqui, tá? Faz de conta que não existe nada para trás aqui. Existe só esse candle. Então, quando você vai estudar a obrigação de candle a candle, você só está vendo esse. Você só vai ver esse daí, tá? Só esse que você está vendo. Você não está vendo nada aqui para trás. Foi apagado tudo, tá? É esse aqui. Então, bora ver aqui o que vai acontecer. Olha aí, pessoal, o próximo candle abriu, tá? Olha só o que foi que aconteceu. Vou colocar os indicadores dos 50% de Kendo a Kendo. E o número dos Kendo já estão. E vou colocar o careca. Olha só, pessoal, o que aconteceu com o Kendo 1? O Kendo 1 abriu aqui embaixo. Ó. Ele abriu aqui porque ele é verde. Você tem que saber disso aí. Da onde abre e onde fecha. Senão você não vai saber a obrigação do Kendo, entendeu? Então, se ele é verde, ele abriu embaixo. Aí ele fez essa mínima, tá bom? Fez aquela máxima e fechou aqui, ó. Tá bom? Então ele abriu aqui, fez mínima, fez máxima, fechou ali. Aí o primeiro candle, nós esperou ele abrir, trabalhou e fechou. Aí tem que abrir o próximo. Nós até agora, nós não sabemos a obrigação do segundo, porque tem que esperar o primeiro candle abrir e o segundo candle ele ainda é neutro. Você tem que esperar ele fechar. Quando esse segundo candle fecha, o segundo candle do dia fechou, você observa que ele fechou abaixo dos 50% do candle anterior, que no caso é o candle 1. Olha aqui, ó. Se o candle é vermelho, né, pessoal? Ele nasceu aqui em cima, ó, e fechou aqui embaixo.
Então, ele fechou aqui, pessoal, abaixo dos 50% do anterior, do candle 1. Agora, nós sabemos a obrigação do terceiro, tá bom? O terceiro, pessoal, ele tem que fechar aqui embaixo. Ó. O terceiro tem que fechar abaixo do candle 1. Agora sim, eu sei a obrigação do terceiro, tá? Então, vou dar uma voltada aí, uma recapturada para vocês entenderem. Tem que esperar o primeiro candle abrir, não importa o que tem aqui para trás, e fechar. Quando ele fechou, vai abrir o 2. Aí tem que esperar o 2 fechar. Que se o 2 fechar abaixo dos 50% do anterior, igual ele fez, o 3 já tem que romper o 1. E se o 2 fechar acima dos 50%, se tivesse fechado por aqui, ó, 50% do anterior, aí o 3 tinha que romper o 1, mas era para cima, não era mais para baixo. Vocês entenderam por que, que o 3 tem que romper para baixo ou para cima? Tá aí, ó. Tá bom? Se possível, volta o vídeo, para aí um pouquinho o vídeo, usa esse pedacinho aí muitas vezes, que vocês vão pegar essa charada aí. Então, o Kendo 3, pessoal, ele tem que romper agora para baixo do Kendo 1. Vamos lá ver o que, que ele fez. Rompeu? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha setinha aqui. Rompeu, pessoal. Tá vendo? Ó? Ele fechou aqui abaixo disso aqui, ó. Tá bom? Abaixo do 1. Então, significa que o 3 fez o quê? Ele cumpriu com a obrigação dele. Tá, eu vou colocar essa linha fluxa aí, tá? Ele cumpriu com a obrigação dele. Se ele cumpriu com a obrigação dele, agora qual a obrigação do 4? É o par romper par e ímpar romper ímpar. Então, o 4 agora tem que romper quem? 2 para baixo. Porque vocês observam que a queda agora está aqui, ó. O último candle morreu lá em cima, o primeiro morreu lá em cima, né? E os outros estão vindo para baixo, ó, estão vermelhos. Então, se está para baixo, o 4 tem que romper o 2 para baixo. Tá bem? Então, vamos ver se ele vai romper. Rompeu, ó. Ele cumpriu com a obrigação dele. Ele cumpriu. Tá. Se ele cumpriu com a obrigação dele, qual é a obrigação agora do 5? Ficar abaixo da onde? Do 3. Olha aí, ó. Bora ver se ele cumpre. Cumpriu. Agora, qual a obrigação do 6? É o que vai abrir agora, tem que ficar abaixo de onde? Do 4. Par romper par, ímpar romper ímpar. Essa é a obrigação de quem é quem, tá bom, pessoal? Por isso que lá na aula, quando eu estou falando assim, ó, esse aqui tinha que ficar abaixo desse, não ficou, o outro tem que subir. Esse tinha que ficar abaixo desse que é par. Esse tinha que ficar acima daquele que é ímpar. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Isso aqui, pessoal, salva a gente de muita coisa. Salva a gente de ficar numa operação que ela está indo contra. Ou então, ela dá uma entrada para a gente, às vezes você não está na operação, ele está cumprindo com a obrigação dele, então você pode entrar na operação. E assim por diante. Bora ver lá o 6, tem que romper o 4, ficar abaixo do 4. Ficou abaixo do 4, tá? Então, agora lá vem o macete, pessoal. Esse, você pode ver que para baixo aqui, ó, todos estavam rompendo todos, tá? Agora esse aqui já não rompeu o anterior. Só que ele não tinha obrigação de romper, não, porque ele é 6. Ele só tinha que ficar abaixo do 4, tá? Mas eu queria que ele rompesse isso aqui para ficar melhor ainda. Igual o 5 rompeu o 4. Ele não tinha obrigação de romper o 4. Ele rompeu o 4 de lambuja. O 5 só tinha obrigação de ficar abaixo do 3. Só isso. Só que só desse aqui não ter rompido o anterior, eu já penso assim, epa, acho que agora o mercado já quer subir, tá? Aí na minha mente, tá? Se houve falha de rompimento e não rompeu, o próximo já tem que subir. Aí o que que acontece, pessoal? Mas esse candle aqui, olha, ele cumpriu com a obrigação dele. O 6 tinha que ficar abaixo do 4. Ele ficou. Agora, na minha mente, o próximo candle tem que subir. Mas qual é a obrigação do próximo candle? Tem que saber isso. A obrigação dele é o 7, é ficar abaixo do 5, que é ímpar, rompendo ímpar. Vocês estão entendendo o tamanho da confusão? Tem o pró e tem o contra. Olha aqui, ó. O 7 tem que ficar abaixo do 5. Mas eu imagino que ele não vai ficar, porque aqui já houve uma falha de rompimento. Se ele ficar, beleza, ele cumpriu com a obrigação dele. Nesse momento aqui, quando eu estou na operação, pessoal, que isso aí acontece,
Às vezes eu fico na operação, pensando assim, ó, se ele romper a máxima aí do anterior, eu saio. Por quê? A obrigação dele é de romper, eu ainda vou ficar nele, porque a obrigação dele é o 7, é de romper o 5 para baixo. Só que se ele desobedecer e romper máxima anterior, que é o 6, aí eu saio da operação, se eu estiver na operação, entendeu? Então, vamos lá. Olha aí. Não falei para vocês que isso aqui, ó, poderia fazer isso? Ele é danado, gente. Ele é danado. Esse aqui é o último dia do mercado. É o último dia do mercado, tá? Eu estou fazendo a aula aqui dia 20, mas esse gráfico que eu estou trabalhando aqui foi o gráfico do dia 19, tá? Então, eu não preciso escolher dia espetacular, não. Eu só quero falar sobre a obrigação de cada candle. Então, se você entender que a obrigação do 7 era romper o 5 para baixo, e aí ele não cumpriu com a obrigação dele. Não cumpriu, tá? Não cumpriu com a obrigação dele. Tá bom? Então, se ele não cumpriu com a obrigação dele, pessoal, que tinha que romper o 5 para baixo, então agora vamos ver a obrigação do próximo. Quebra a cabeça aí. Qual seria a obrigação do próximo? Qual seria? Pensa aí. É o 8. Você acha que o 8 tinha que romper? Olha só, pessoal. Você acha que o 8 tinha que romper o 6 para baixo? O que você acha? Ele não tinha que romper o 6 para baixo, pessoal. Não tinha. Por que ele não tinha? Porque esse candle aqui, ó, não cumpriu com a obrigação dele, que era de romper o 5. Aí, então, perdeu aquelas obrigações de ímpar com ímpar, par com par, aqui para baixo. Parou tudo. Parou a contagem. Porque um não cumpriu com a obrigação dele. Aí, agora, quando um não cumpre com a obrigação dele, o próximo só tem uma obrigação. O que é romper a máxima anterior. Tá bom? Então, se o 7 não rompeu o 5 para baixo, agora o 8 tem que romper o 7. Tá? Não é mais ímpar romper ímpar, nem par romper par. Quando um não cumpre com a obrigação, aí tem que esperar haver um rompimento para poder voltar às obrigações dos candles. Capite? Entenderam? Quando um não cumpriu com a obrigação dele, o próximo tem que romper o anterior. Por quê? Nós temos que esperar agora haver um rompimento para poder voltar às obrigações dos candles. Então, vamos ver se vai ter rompimentos. Teve. Tá vendo, pessoal? Que incrível. Teve rompimento. Ó. O, o 8 rompeu o 7. Aí você vai falar, mas ímpar rompeu, par rompeu ímpar? Não, não tem nada a ver. Aqui, nesse caso, não tem nada a ver ímpar com ímpar, par com par. Porque aqui embaixo não cumpriu a obrigação. Parou de cumprir. Então, para parar de cumprir, como parou de cumprir, tem que haver um rompimento para voltar às obrigações, tá bom? Então, agora vamos nas obrigações. Agora, qual candle que vai abrir? É o 9. O 9 tem que ficar acima de quê? Do 7. Vocês estão vendo, pessoal, que essa quedinha que estava vindo aqui, ó, eu matei essa charada aqui, ó, que um não rompeu o outro, só do 6 não ter rompido o 5, eu imaginei o que no 7? Alta. Então, como é que eu vou perder no trade desse? Só para descontrair aí, tá bom? Mas vamos para os candle a candle. Então, o 9 tem que ficar acima do 7. Vamos lá. Tem que romper a linha que eu coloquei lá, a linha fixa. Não rompeu, pessoal. Se ele não cumpriu com a obrigação dele, agora esse candle aí deu isso, ó. Tuf. Ele não cumpriu com a obrigação, tá? Pessoal, se ele não cumpriu com essa obrigação, agora o que eu falei quando ele não cumpriu a obrigação aqui embaixo? Eu disse que agora tem que esperar haver um rompimento para voltar às contagens dos candles. Vocês entenderam o tamanho da confusão? Então vamos lá. Agora tem que esperar o quê? Repete aí comigo. Haver um rompimento para voltar às contagens dos candles. Então vamos lá.
Então, qual é a obrigação do 10? É romper o 9? É romper o 8? Para onde? Não, o 10 não tem obrigação. O 10 só tem a obrigação, pessoal, de romper ou aqui para cima ou aqui para baixo. Se romper, vai voltar as contagens de par com par e ímpar com ímpar. Bem aqui, ó, pessoal, teve rompimento. Aí voltou as contagens, tá? Porque teve o rompimento. O 10, o 9, tinha a obrigação de ficar acima do 7, ele não ficou. Ele negou, houve uma negação. Então, se houve uma negação, ele não cumpriu com a obrigação dele, agora tem que esperar ter rompimentos, tá bom? Então, já bati muito nessa tecla aí. Creio que vocês já entenderam. Teve rompimento? Me responde aí. Teve rompimento? Não teve rompimento, tá? Esse 10 não rompeu nem o 9 para baixo e nem rompeu o 9 para cima. Então, qual a obrigação do próximo? O próximo só tem uma obrigação: ou fechar aqui embaixo, ou fechar aqui em cima. Tá perfeito assim? Tem que esperar ter rompimento para voltar às paridades. Mas tem agora uma observação, na verdade, que a gente pode colocar. Quando, pessoal, esse 9 tinha que ficar acima do 7, não cumpriu com a obrigação dele, esse próximo aqui tinha que romper esse anterior para baixo, tá bom? Tinha que romper para baixo. Só que, na verdade, se ele não rompesse para baixo e rompesse para cima, a contagem continuava. A contagem da continuação dos candles continua para baixo. Mas se ele tivesse rompido para cima, a contagem ia continuar para cima. Mas a obrigação desse candle aqui, ó, seria fazer um rompimento para cima ou para baixo. Mas, obviamente, quando esse candle aqui não rompeu esse aqui para cima, o outro tem que cair. Então, tinha que romper para baixo. Tá? Mas se ele rompesse para cima, beleza. Ia voltar às paridades quando ele ia romper para algum lado. Mas, na verdade, ele tinha que romper para baixo. Tá bom assim? Vou até acompanhar com essas linhas fluxo aqui para vocês. Ó. Aí, ó. Ele tem que fazer rompimento para algum lado, mas ele tinha que romper para baixo. Não rompeu. Então, qual a obrigação do próximo? Fazer algum rompimento. Para onde? Não importa, mas a obrigação dele seria de romper a máxima. Ele tem maior probabilidade de romper a máxima. Tá? Quando um não rompe o outro, a probabilidade é dele voltar e romper o anterior. Então, vamos ver. Não rompeu. E de lambuja, ele fez um rompimento, foi para baixo. Foi o que eu falei, pessoal. Se quiser que ter a obrigação dele, é de romper para cima. Porque esse aqui tinha que romper para baixo, não rompeu. Então, esse aqui tem que romper para cima. Não rompeu, e ainda rompeu de lambuja para baixo. Agora o 12 já tem que ficar aqui abaixo do 10, que agora voltou às paridades. Agora tem rompimento. Então, se teve rompimento, voltou às paridades, tá? Então, qual a obrigação do 12? Ficar abaixo do 10. Ficou. Olha aí que maravilha. Ficou abaixo do 10. Ele cumpriu com a obrigação dele, tá? Ele cumpriu. Então, pronto. Deu certo. Então, pessoal, ele cumpriu com a obrigação dele. Só que agora vem um quê aqui? Olha só. O 12, né? O 12, ele cumpriu com a obrigação rompendo 10. Agora, qual a obrigação do que vem? Ele é ímpar, é o 13. Tinha que ficar abaixo do 11? Sim, tinha que ficar abaixo do 11. Mas você já notou que esse 12 aqui já rompeu tudo? Rompeu 7. Foi a última mínima que tinha para baixo aí, era o 7. Ele já rompeu. Então, pessoal, o 12 agora, quer dizer, o 13 agora, ele tem uma obrigação, não é ficar abaixo do 11, é ficar abaixo do último rompimento. O último rompimento foi o 7. Vocês notou que mudou alguma coisinha aí agora? Não foi ímpar rompendo ímpar, nem par rompendo par. O que mudou? Que o próximo candle tem que ficar abaixo do último rompimento. Do último. Quando não tem esse último rompimento, não é esse aqui, aí tem as paridades, tá? Tá caindo. Mas quando ele já buscou um ponto desse aqui, aí o próximo tem que ficar abaixo desse último rompimento. Eu creio que vocês entenderam aí. Qualquer coisa, deixa um comentário, pede uma sugestão de vídeos aí, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo hoje, por quê? Porque vocês pediram nos comentários e eu estou fazendo aqui.
Então, coloca uma sugestão aí, como é que vocês querem o vídeo, de que tema que vocês querem que eu falo, que eu vou falando aqui na medida do possível, tá bom? E muito obrigado aos inscritos do meu canal, muito obrigado a vocês que estão curtindo o meu conteúdo, que estão deixando o like aqui no vídeo. Falar nisso, deixar o like, pessoal. Vê se você já deixou o like nesse vídeo aí e deixa agora para mim. Para de assistir, vai, deixa o like para mim, para me ajudar, tá bom? Esse é o pagamento que você pode me fazer aqui no YouTube. Não custa nada para você. É só clicar no like, você não vai pagar nada, é de graça. E me ajuda muito. Aí sim, você não tem ideia do tanto que me ajuda. Agora observa também aí no botão de inscrição. Se você não for inscrito aí, ó, faz essa fezinha comigo, se inscreva agora aí no meu canal, aí, que eu vou ficar muito feliz aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual é a obrigação do próximo candle? O 13 é ficar abaixo do último rompimento, é do 7. Ele não ficou, pessoal, ele fez uma negação. Se ele fez uma negação de rompimento aqui, ó, de mínimas, então agora ele está dizendo que ele não quer mais cair, ele quer subir. E tá vendo como é que o mercado trabalha? Ele trabalha assim, ó. Foi buscar os 50% e testar o último fundo rompido. Aí ele rompeu aqui, 99% dos rompimentos são falsos, né? Rompeu, o próximo já negou. Então ele está dizendo que ele não quer mais cair, ele quer subir. Então ele vai vir testar algum gatilho aqui, ó, para cair de novo. Vai fazer assim, ó, que ele trabalha em ondas, né? Ó, ele trabalha em ondas. Então é assim que ele pode querer fazer. Mas nós não estamos estudando, não é pernada, não é ondas. Nós estamos estudando de candle a candle. Não vamos deixar misturar na mente de vocês. Esse extra que eu dou aí pode clarear alguma duvidazinha que você tem na sua mente, tá? Então tá. Então o 13 não cumpriu com a obrigação dele. Não cumpriu. Olha, não cumpriu. Se ele não cumpriu com a obrigação, pessoal, qual a obrigação do próximo? Fazer algum rompimento, para cima ou para baixo, para nós voltar as contagens. Mas a probabilidade dele romper é para cima. Então, por quê? Que é para cima, porque já negou, né? Estava descendo, ele já negou, ele disse que não quer mais cair, ele quer subir. Então, vamos ver se ele vai romper para cima. Não rompeu, pessoal. Não cumpriu com a obrigação dele. Não cumpriu. Se ele não cumpriu com a obrigação do próximo, romper para baixo. Tá bom? Então, vamos ver se ele vai romper. Não rompeu, pessoal. O que foi de novo que aconteceu com esse candle? Não cumpriu com a obrigação dele. Se ele não cumpriu, que ele tinha que romper para baixo, ele não rompeu. Então não tem paridade, tá, pessoal? Não tem paridade, não. Aí você fala assim, mas o 15 tinha que romper o 14? Não, ele só tinha que romper porque aqui, nesse 13, não cumpriu com a obrigação. Uma vez que um não cumpre com a obrigação, um tem que romper o outro. Então, com a obrigação do próximo, o 16 tem que romper o 15 para cima. Vamos lá? Não rompeu, pessoal. Não cumpriu com a obrigação dele novamente. Se ele não cumpriu com a obrigação dele, mas de lambuja ele rompeu o 15, então agora o 17, a obrigação é de ficar abaixo do 15, que agora voltou às paridades. Por quê? Porque teve rompimento. O 16 rompeu o 15 para baixo. Se rompeu, pessoal, beleza, bora verificar se ele rompeu mais outra coisa. Ó, tá? Pessoal, aqui tem um quê? Ó. Esse candle 16, ele triscou no candle 12, na mínima do candle 12. Vocês podem observar que é triscou. Tá aí, ó. Vou colocar para vocês verem que eu não estou falando asneira. Aí, ó, triscou. Ele fez uma mínima igual a do 12. Se ele fez uma mínima igual a do 12, pessoal, então, o próximo candle, que é o 17, ele não pode só romper o 15 para baixo. Ele já tem que romper o 12, romper tudo, porque ele já triscou no fundo. Se ele tivesse rompido, ele tinha que ficar abaixo do 12. Se ele não rompeu, mas ele triscou, ele tem que ficar abaixo do 12. Da mesma forma. Porque se ele não ficar, o outro sobe. Tá? Vamos ver. Não ficou. Não cumpriu. Se ele não cumpriu com a obrigação dele, de novo, o que acontece com o próximo, pessoal? O próximo tem que romper para algum lado, para baixo ou para cima. Mas qual é a probabilidade de ele romper? Para cima. Então vamos ver se ele cumpriu.
Não cumpriu com a obrigação dele, pessoal. Não cumpriu, não rompeu. Porque o rompimento, pessoal, alguém que pode não estar entendendo o que é rompimento, então eu vou falar. Rompimento é o corpo do Kendo tem que romper a máxima anterior. É máxima, não é o corpo. Só que é tipo aqui, ó. Bora ver se eu consigo explicar, tá? Vocês podem ver que esse Kendo 4, com o corpo, ele rompeu a mínima do 3. A mínima, ele não rompeu, não foi só o corpo do 3. Tá vendo? Ele rompeu, foi a mínima do 3. Então, se ele rompeu a mínima do 3 com o corpo, isso aqui que é rompimento. Tá bom? Isto é rompimento. Agora, pessoal, isso aqui não é rompimento. Você pode observar que o 3 não rompeu o 2. O 3 não rompeu o 2. Bora ver? Olha lá, não rompeu, porque o corpo do 3 não fechou abaixo da mínima do 2. Isso não é rompimento. Só o pavio dele que custou. Mas isso não é rompimento. O rompimento é quando o corpo rompe. Igual o 4 rompeu a mínima do 3. Tá certo? Então vamos lá. Olha aqui, já que ele não cumpriu a obrigação dele romper para cima, o próximo tem que romper para baixo. Então vamos ver se rompe. Não rompeu de novo. Aqui, pessoal, ficou lateralizado. Porque o mercado, vocês sabem que ele só tem 3 movimentos, né? Olha aqui, ó. Está lateralizado, tá bom? O mercado só tem 3 movimentos. Ou ele tem movimento de máxima, que é assim, ó, um rompendo o outro sempre. Ou ele tem rompimento de mínima, por exemplo, aqui, ó, um rompendo o outro para baixo, tá bom? Assim, ó. Ou ele tem aquele movimento assim, ó, lateralizado. Então, só existe, pessoal, 3 tipos de movimentação. Só 3. Aqui, ó, é o tipo 1. Aqui, ó, é o tipo 2. E aqui, ó, é o tipo 3. Só existe, pessoal, esses 3 tipos de movimentação. Olha aí, ó. Só existe esse 1, esse aqui. Vocês entenderam o tamanho da confusão? Então, este movimento que está agora, este movimento aqui, ó, é o movimento 3. Ele é lateral. Entenderam? Tá, então você tinha a obrigação de romper para baixo, não rompeu, agora veio a obrigação para cima, agora o próximo tem que romper para cima. Não rompeu de novo. Se ele não rompeu para cima, qual a obrigação do próximo? É ímpar, romper ímpar, par, romper par? Não. É romper para algum lugar. Mas a maior probabilidade de romper para onde? Para baixo. Bora ver se ele rompe. Não rompeu. Se ele não rompeu para baixo, qual a maior probabilidade do próximo? Romper para cima. Mas ele tem que romper para algum lado para começar o quê? As paridades. Vocês podem observar, pessoal, que aqui ó, ninguém rompeu mais ninguém. Tá vendo a tentação aí? Ninguém rompeu mais ninguém. Então, a maior probabilidade do próximo é romper para cima. Vamos ver se ele rompe. Não rompeu. Então, qual é a maior probabilidade do próximo? Romper para baixo. Não rompeu. O próximo é romper para cima. Não rompeu. O próximo é romper para baixo. Não rompeu. O próximo é romper para cima. A obrigação de quem dá quem dá é isso, pessoal. Não rompeu. O próximo é romper para baixo. Não rompeu, mas rompeu para cima. Olha que maravilha. Se rompeu essa anterior para cima, pessoal, a gente só está olhando o anterior, tá? Você não tem que olhar esses outros para cá, não. Tá? A obrigação de kendo a kendo, pessoal, é como se isso estivesse assim, ó, como se tudo estivesse assim, ó. Olha aí, ó. Esse aqui, ó, rompeu este, beleza. Então, com a obrigação do 28 é ficar acima do 26. Pronto. Matou a charada. Então, vamos ver. Não ficou, e houve negação. Isso aqui, pessoal, é negação, ó. Porque houve um rompimento aqui e esse aqui negou esse rompimento de máximo. E ainda rompeu a mínima. É uma negação muito forte, então significa que o mercado quer continuar o movimento de queda.
Tá vendo? Só que no meio de todo esse entendimento, pessoal, nós vamos ter que focar na hora do sinal de compra ou de venda, quando nós está operando, juntamente com 60 minutos que nós temos que ter aqui no gráfico, aqui, ó, outro gráficozinho aqui, ó, que é ele que traz a nossa informação. O mercado quer subir ou quer descer? É os 60 minutos que fala isso aí para nós. Então, pessoal, agora se ele rompeu, olha o que, que ele fez. Né? Ele negou o primeiro caso, segundo, ele rompeu essa mínima, essa mínima, essa mínima, essa mínima, essa mínima, essa mais mínima. Ó, ele rompeu todas as mínimas. Você podia imaginar que ele tinha aqui para trás. Ele rompeu todas. Olha aí, ó. Tinha alguma mínima aqui para trás que ele não rompeu? Não. Ele rompeu todas. Olha, ó. Rompeu até o 19. Se ele rompeu o 19, o próximo que vai abrir é ímpar. O ímpar tem que estar só acima, só abaixo do ímpar, que é o 27? Não. O próximo que vai abrir tem que estar abaixo de tudo. Porque esse candle aqui já rompeu tudo. Então o próximo tem que estar abaixo do 19. Tá? Não importa se ele era ímpar ou se ele era par. Tá certo assim? Ó, não ficou. Ele não fez isso. Ele fez negação. Negação. Se ele fez negação, né, e ainda rompeu, ainda fez negação desse ponto aqui e negação desse ponto aqui. De todos esses aqui também. Ó. Como esse aqui negou tudo aqui para baixo, rompeu tudo para baixo, esse aqui negou tudo para cima. A única coisa que ele não fez bom foi que ele não rompeu a máxima. Tá? Mas ele negou. Se ele negou, qual a obrigação do próximo candle que vai nascer, pessoal? É somente ficar acima dessa negação, tá? Somente ficar acima disso aqui. Não necessariamente tem que romper isso. Se ele negou, ele já tem que ficar acima da negação. Vamos nós? Olha aí, ó. Ele ficou acima da negação. E ainda rompeu esse ponto, rompeu esse e rompeu esse. O que mais que ele rompeu? Esse já não rompeu, ó. Tá vendo? Esse 15 ele já não rompeu. Então nós temos que fazer o seguinte, ó. Ele rompeu esse. Então, se o próximo candle ficar acima só do 21, já tá bom para nós. Não é aí em cima, pessoal, aqui, ó, do 29, não. Não é o 31 acima do 29. Não, porque ele já rompeu isso aqui, ó. O último nível que ele rompeu, o próximo candle que abrir tem que ficar acima do último nível de rompimento. Vamos ver? Ficou. Olha aí, parece que foi com a mão, né? Que fizeram ele assim, ó. Fez o teste. Então, isso aqui, pessoal, nós chamamos de confirmação de rompimento, tá? Ó, foi rompido esse topo e foi confirmado por esse candle. O próximo candle tem que subir, tá? O próximo candle agora tem que romper tudo, tem que romper essa máxima, que é o 31. Se teve essa confirmação de rompimento, esse aqui cumpriu com a obrigação dele, o próximo tem que romper agora o 31, porque é ímpar. Não, o próximo tem que romper o 30, né? Porque o próximo é o 32, tem que romper o 30. É ímpar, não, é par, romper o seu par. O próximo é par, tem que romper o seu par. Então, o que foi que aconteceu com esse candle? Aqui, ele cumpriu com a obrigação dele. Tá bom? Ele cumpriu com a obrigação dele. Se ele cumpriu com a obrigação dele, pessoal, tem que ter as paridades, tá? Agora, o 32 tem que ficar acima do 30. Ficou. Tá vendo aí que maravilha? E essa aula, pessoal, é fantástica, fantástica. Porque você vai conseguir saber, ter uma noção do que o próximo candle tem que fazer, tá bom? Então, continua as paridades. Olha aqui, ó. Agora, pessoal, não precisa você ficar buscando nada aqui para trás, não. Tá? Onde foi que ele rompeu? O que foi que ele fez? Não. Você já rompeu o próximo dele bem rompido, não tem outro nível aqui rápido, não. Então, o próximo tem que ficar acima do 31. O 33 tem que ficar acima do 31. Não, não ficou, ainda negou. Então, se ele negou, pessoal, o próximo já tem que romper para algum lado para voltar às paridades. Nunca vou esquecer de falar isso para vocês. Ele negou aqui um rompimento de máxima. Se ele negou, o próximo tem que romper para cima ou para baixo, o anterior, para poder voltar às paridades.
Mas a maior probabilidade dele é ele romper para baixo. É ele romper para baixo aqui, ó. Se ele ficou vermelho, se ele negou e tal, próxima probabilidade é ele romper para baixo. Mas ele tem uma obrigação, é só ficar abaixo dessa negação. Se ele ficar abaixo da negação, pessoal, já está bom demais, ele já cumpriu com a obrigação dele. Ficou abaixo da negação, ele cumpriu com a obrigação dele. E de lambuja ele ainda rompeu o anterior. Ó. Por quê? Porque a maior probabilidade dele era de romper a mínima. Eu disse que não era romper a máxima. Só que ele tinha que romper para algum lado, para baixo ou para cima, para voltar às paridades. Já que ele rompeu para baixo, então voltou às paridades. Mesmo que se ele não tivesse rompido, mas tivesse ficado abaixo dessa negação, aí as paridades voltavam também. Aí o próximo tinha que romper aqui para baixo, continuar o movimento, né, na verdade. Mas tá bom, Gorinha vai clarear para vocês mais isso aí. Se ele rompeu para baixo, o próximo que é ímpar, que é o 35, tem que ficar abaixo de 33. Bora ver se ele ficou. Não ficou, pessoal. Houve, de novo, uma negação de rompimento de mínima. Se houve uma negação de mínima, o mercado está dizendo que ele quer voltar a subir. Agora, tem que ter rompimento para algum lado, para cima ou para baixo, tá? Do pêndulo anterior, que é o 35. Se ele romper para cima, volta às paridades. Se ele romper para baixo, volta às paridades. Só que esse próximo candle que vai abrir tem uma obrigação. Se ele ficar acima da negação, já está bom demais. Vamos ver? Ficou acima da negação e ainda rompeu máxima anterior. Ele fez, pessoal, 1.000 milhão de bom. 1.000 milhão de bom. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ainda rompeu até esse último tubo. Então, você não pode pensar que ele rompeu aqui e fechar a sua visão só aqui. Não, você tem que ver o tamanho que ele fez, o que, que ele rompeu para ver a obrigação do próximo. O próximo, pessoal, tem a obrigação de ficar acima desse topo aqui do 33. Não ficou. Agora ele fez uma negação de massa. Se ele fez uma negação de massa, o próximo tem que romper para algum lado para voltar à paridade. Só que a maior probabilidade de rompimento que ele pode ter, pessoal, é para baixo. Por que para baixo? Porque ele fez uma negação. Se ele fez uma negação, a obrigação do próximo candle só é ficar abaixo dessa negação. Já está bom demais. Ficou abaixo da negação. Eu vou dar esse parabéns aqui para ele. Ó. Ele cumpriu com a obrigação dele. Se ele cumpriu com a obrigação dele, pessoal, só que ele não rompeu a mínima, né? Mas ele cumpriu, ele ficou abaixo da negação. Agora, com a obrigação do próximo, voltou às paridades. O próximo, pessoal, é o 39. Tem que romper o 37 para baixo. Rompeu. Se o 39 rompeu o 37 para baixo, o que, que acontece com o próximo? Aí você vai olhar aqui os níveis. Onde ele ficou? Ele não rompeu ninguém aqui para trás. Tem esse buracão aqui desse candle 35. Tem esse buraco aqui para ele trabalhar, tá? Então, a obrigação do próximo, pessoal, é só ficar abaixo do 38. Porque ele é par, vai ter que fechar abaixo do par dele. Fechou abaixo do par dele. Se esse candle fechou abaixo do par dele e ainda rompeu este nível, beleza. Agora, o próximo candle, pessoal, só tem que ficar abaixo do 35. Aí você vai dizer assim, é ímpar, tem que ficar abaixo do ímpar. Não era abaixo do 39? Não, abaixo do 35. Esse candle aqui já rompeu o 35. Olha aí, ó, ficou abaixo do 35. Por quê, pessoal? Vou ver se dá para voltar aqui, ó. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês, tá? Olha só. Por que tem que ficar abaixo do 35? Vou informar para vocês o porquê. Tudo tem um porquê, né? Antes que vocês falem assim, por que ele tem que ficar abaixo do 35 e não do 39? Por quê? Tem uma explicação? Tem. Porque, pessoal, se ele abrir aqui, ó, e fechar abaixo do 39, olha aí, ó, ele fechou abaixo do 39. Fechou ou não fechou? Me fala aí isso, pessoal.
Claro que ele fechou abaixo de 39, olha. Aí ele cumpriu com a obrigação dele. O que vocês acham? Não, não cumpriu com a obrigação dele. Por que não cumpriu com a obrigação dele, pessoal? Porque aqui fez negação. Ó, esse aqui tinha rompido o fundo. Se ele rompeu o fundo, esse bendito verdinho veio e negou. Mas ele ficou abaixo do 39. Está vendo que a obrigação dele não é isso, ficar abaixo do 39? Porque ele ficou abaixo do 39, mas está feio. Ele não cumpriu com a obrigação dele de queda aqui. Ó. Aqui, no caso, ele está dizendo assim, eu já neguei fundo, eu já quero é subir. Então, o próximo já tem uma obrigação. É o quê? Ficar acima dessa negação aqui, que terminou de negar o fundo, ou tem que romper alguma máxima do candle anterior, máxima ou mínima, para poder voltar às contagens de par a par, ímpar com ímpar. Então, se ele fechou abaixo do 35, o próximo tem que romper o 35 para baixo. Foi o que fez. Se ele cumpriu com a obrigação dele, pessoal, vamos dar um brinde para ele. Ele cumpriu com a obrigação dele, tá? Se ele cumpriu com a obrigação dele, pessoal, agora continua as paridades. Olha só, esse candle 41, pessoal, triscou aqui no 31. O próximo candle não deve, igualzinho esse exemplo aqui, ó, não deve ficar só aqui abaixo do 39. O próximo não deve ficar só abaixo do 40, tá? Porque ele já triscou aqui, ó. Se ele triscou aqui, o próximo já tem que romper esse nível aqui do 31, tá bom? Tem que romper o nível do 31. Então, qual a obrigação desse próximo? Rompeu o 31. Rompeu. Olha aí que maravilha, pessoal. Se ele rompeu o 31, qual a obrigação do próximo, que é ímpar? Romper o ímpar dele, que é o 41. Rompeu? Não. Se não rompeu, pessoal, agora o próximo tem que subir, tá? Ele tem que subir. Olha que incrível. Ele vai ter que subir. Porque ele é, olha só, o próximo, que é o 44, o 43 tinha que romper o 41 para baixo. Não rompeu, né? Não cumpriu com a obrigação dele. Então, o próximo tem que romper para algum lado para haver as paridades, para as paridades voltar a acontecer. Tem que romper para cima ou romper para baixo. Mas qual a grande probabilidade dele? É de romper para cima. Maior probabilidade de romper para cima. Mas, pessoal, aí vamos parar um pouquinho a contagem dos candles, eu vou fazer um comentário. Tá? Não tem nada a ver com as contagens de candle. Quando acontece isso, que dá 1, 2 e 3, o próximo é o quarto, ele já sobe. Dica maravilhosa para você. Tá? Só que para ele fazer aquele sinalzinho verde, olha só, pessoal, para ele fazer esse sinalzinho verde, tá bom? Ficar bom, do milhão de bom, ele tem que fechar acima dessa máxima. Se não fechar, molhou, o próximo já cai de novo, tá bom? Então, a maior probabilidade dele é de romper tudo. Mas, voltando nas contagens dos candles, o 43 tinha que romper o 41. Não rompendo, o 44 tem que subir. E para ele subir, tem que romper máximo anterior. Vamos ver se é isso? Olha, ele subiu. Vocês concordam que ele subiu? Né? Foi verde. Só que ele rompeu a máxima anterior? Não. Então, a obrigação do próximo é K. E a obrigação do próximo é cair. Bora ver se vai cair. Para ele cair, tem que romper a mínima. Caiu. Mas ele rompeu a mínima, pessoal? Não. Então, não voltou paridade nenhuma. O próximo tem uma grande probabilidade de romper para cima. Mas tem que haver rompimento para algum lado para poder voltar às paridades. Olha que loucura. Não sei se a cabeça de vocês está dando um nó. Olha aí, ó, não rompeu nem para cima, nem para baixo. Tinha que romper para cima, não rompeu nem para baixo. Mas ele ficou um candle positivo, tá bom? Ficou um candle positivo. Se ele tinha que romper para cima e não rompeu, a probabilidade do próximo é romper o 46 para baixo, que não tem paridades, não teve rompimentos, então não tem paridades. Olha, ele agrediu bem, mas ele não rompeu. Se ele não rompeu para baixo, o próximo tem obrigação de quê? Maior probabilidade de romper para cima.
não rompeu. E também não rompeu para baixo. Se não rompeu para cima, não rompeu para baixo, a obrigação do próximo é romper para algum lado para voltar às paridades. Mas a maior probabilidade dele é de romper para baixo. Só, pessoal, que agora teve um teste nas últimas mínimas, que é essa aqui de trás. Ó. Se testou as últimas mínimas, o próximo ficando só abaixo aqui do 28 e do 29, já está bom demais da conta. Ele não precisa necessariamente romper o 49 para cumprir com a obrigação dele. Rompeu o 48, quer dizer, para cumprir com a obrigação dele. Olha aí, pessoal, ele não rompeu. Se ele não rompeu para baixo, olha aqui, ó, não rompeu para baixo, tá? Qual é a obrigação do próximo? É essa mesminha aqui que eu falei para vocês. Ó. 1, 2, 3, quarto, quinto tem que subir. Para ele subir, tem que romper a máxima. Se não romper, o próximo tem que romper para cá. E assim vai. Aqui deu 1, 2, 3. Próxima obrigação do próximo, quarto é subir. Entendeu, pessoal? Então, de tanto olhar para o gráfico, a gente fica louco com essas contagens de Kendall e a gente descobre muita, mas muita coisa, tá bom? Então, a obrigação desse próximo aí, pessoal, é subir, maior probabilidade dele. Só que tem que haver um rompimento para algum lado para poder voltar às paridades. Vamos nessa? Não rompeu para cima, mas ele rompeu para baixo, tá bom? De lambuja não rompeu para baixo. Não era obrigado, só que ele era obrigado a romper para algum lado para voltar à paridade, tá? Aí ele rompeu para baixo, mas ele testou esse nível. Se ele testou o nível da mínima do 48, pessoal, ele testou a mínima do 48. O que acontece se ele testou a mínima do 48? O próximo tem que ficar abaixo do 48. Não ficou abaixo do 48. Aqui agora é como se fosse aqueles 4 de novo. Ó. O próximo tem que subir. Quarto é porque aqui tem 3, tem que ter mais um para fazer o quarto. O quarto é o que sobe, tá bom? Então vamos nessa. A maior probabilidade do próximo é romper para cima, mas tem que romper para algum lado para poder ter as paridades. Vamos lá. Não rompeu para cima. Se ele não rompeu para cima, pessoal, o próximo tem que romper para baixo. Tem que romper para baixo. Bora lá. Não rompeu. O próximo tem que romper para cima. Não rompeu. O próximo, mas ele rompeu para baixo. Né? Então, o próximo tem que ficar abaixo dos 50. Não ficou, houve negação. Se houve negação, o próximo tem que ficar só acima da negação. Ou romper aquela máxima. Cumpriu com a obrigação dele. Então, o próximo agora tem que romper tudo para cima. Os 55. Rompeu os 55. Então, o próximo tem que romper agora o 56, porque par tem que romper par. Não rompeu, houve negação de máximo. Então, o próximo só tem que ficar abaixo da negação ou tem que romper mínimo. Não rompeu o mínimo, mas ele ficou abaixo da negação, ele cumpriu com a obrigação dele. O próximo agora tem que romper o 58, que é 60, tem que romper 58 para baixo. Rompeu. Então, o próximo, só que esse aqui teve uma mínima, tá vendo a mínima dele? Ficou abaixo dessas outras mínimas, ó. Ó, aqui não. Então, o próximo tem que ficar abaixo do 55. Não ficou. Então, agora o próximo vai ter que subir. Só que para ele subir, ele tem que romper logo a máxima. A maior probabilidade é de romper a máxima. Não rompeu, nem máxima nem mínima. Então, agora o próximo, a probabilidade é de cair. E para ele cair, ele tem que romper mínima. A maior probabilidade é de romper mínima. Se não haver rompimento, não volta às paridades. Não rompeu mínima. A maior probabilidade do próximo é romper máxima. Não rompeu máxima. A maior probabilidade é romper mínima. Não rompeu mínima. A maior probabilidade é romper máxima. Rompeu. Agora, a maior probabilidade do próximo é ficar acima do 65, porque ele é ímpar. Vai ter que ficar acima do 65, tá? Aí aqui nem tanto, acima do 65 mesmo. Não ficou e houve negação. Se houve negação, o próximo tem que ficar só abaixo da negação. Ou romper mínima anterior. Romper aqui o 67 para baixo. Rompeu o 67 para baixo. Se ele rompeu o 67 para baixo, tem que continuar esses rompimentos, tá bom? Olha aí, ó.
Olha aí, ó. Então, a última mínima que ele ainda rompeu foi 62. Para cá não tem nenhuma outra mínima. Então, o próximo candle tem que ficar abaixo do 62. Não ficou. Aí houve negação de vários níveis. Se houve negação, pessoal, ainda rompeu máximo, e ainda rompeu isso aqui, ainda rompeu isso, ainda rompeu o topo, o próximo tem que ficar acima de tudo aí. De tudo. Ou pelo menos acima daqui, ó. Mas o próximo tem que romper tudo. Ainda foi um candle muito grande. Quantos pontos que ele tem? 270, nem muito grande, não. Olha, houve negação, tá? Aí ainda paviuzou a mais máxima, houve negação de tudo, tá bom? Mas ele cumpriu com a obrigação dele, ficando acima do 68, acima desse nível aqui. O próximo, pessoal, só tem que ficar abaixo dessa negação. Aqui, ó, no último topo. O próximo só tem que ficar abaixo da linha fluxa. Ficou. Agora o próximo, pessoal, tem que romper o 70 para baixo. Não ficou. O próximo agora tem que romper para cima. Rompeu. Agora o próximo tem que ficar acima desse topo aqui que eu botei, do 70. Não ficou e houve negação. O próximo só tem que ficar abaixo da linha fluxa, abaixo da negação. Cumpriu com a obrigação dele. O próximo tem que ficar abaixo do 74. Não cumpriu com a obrigação dele. O próximo tem que romper o anterior. Não rompeu o anterior e rompeu para baixo. Agora o próximo tem que ficar abaixo do 72, porque triscou aqui no 72. O próximo tem que romper. Rompeu. Agora o próximo tem que manter abaixo do 77. Como houve rompimento, voltou às paridades. Para romper, teve negação. O próximo só tem que ficar acima da negação. Ficou acima da negação. Agora o próximo vai ter que romper o 79, porque ele é ímpar. Não rompeu. O próximo vai ter que romper para baixo 81. Acabou as paridades, não teve rompimento. Rompeu. Então, se rompeu, bora ver alguns níveis que ele triscou. Triscou nesses níveis aí para baixo. Então, o próximo tem que romper tudo para baixo. Não rompeu. Então, agora o próximo tem que romper para cima. Não rompeu. Então, o próximo tem que romper para baixo. Rompeu. E ainda vamos ver os níveis que ele pegou. O próximo tem que ficar abaixo do 78. Ficou. Agora o próximo tem que romper o 85. Ímpar tem que romper ímpar. Ficou. Agora o próximo tem que romper o 86. Par, romper par. Só que ele triscou nesses níveis aqui, ó. Então agora tem que ficar abaixo do 68. Ficou. Agora o próximo tem que romper o 87. Ímpar, romper ímpar. Ficou. Agora o próximo tem que romper o 88. Ficou. O próximo tem que romper o 89. Não ficou e houve negação. Então, o próximo candle só tem que ficar acima da negação. Essa negação aqui. Ficou. Agora o próximo tem que romper tudo. Não rompeu. Então, a obrigação do próximo é romper para baixo. Rompeu. Então, a obrigação do próximo agora é ficar abaixo do 93. Negou. O próximo é só ficar acima da negação, da linha fluxa. Ficou. Agora o próximo tem que romper tudo. Rompeu 92, porque triscou lá. Rompeu. Então agora o próximo tem que ficar acima do último rompimento, que é o 96, que está um pouquinho acima do 92. Ficou. Agora o próximo tem que romper o 97. Não cumpriu com a obrigação dele. O próximo é o parte que tem que cair, para ele cair tem que romper a mínima. Se não, ficou para cima, tem que romper para baixo. Não rompeu, ainda rompeu máxima. Se ele teve rompimento de máxima, o próximo tem que ficar acima do último rompimento. No caso, é ímpar, romper ímpar. Não ficou e houve negação. O próximo só tem que ficar abaixo da linha fluxa, abaixo da negação. Ficou abaixo da negação. Então, o próximo vai ter que romper o 101. Não rompeu o 101. Então, o próximo tem que romper o para cima. Rompeu para cima, ainda rompeu o nível do 101.
Rompeu o 101 para cima, o próximo tem que ficar acima do 101 lá para cima. Houve negação, o próximo só tem que ficar abaixo da linha fluxa. Ficou, ainda houve rompimento de mínimas, houve rompimento dos últimos níveis. Aqui, ó, pelo menos abaixo desse último fundo, que é o 102, o próximo tem que ficar. Não ficou, houve negação, o próximo tem que ficar só acima da negação. Ficou acima da negação, agora o próximo tem que romper lá, ó, é ímpar, tem que romper o ímpar lá em cima. Só que ele tem que ficar pelo menos acima da máxima dele mesmo. Não ficou. E rompeu a mínima, rompeu o último nível. Ainda rompeu até o 94. Não, triscou no 94. Se ele triscou no 94, o próximo tem que romper tudo aqui para baixo. Não rompeu. Se ele não rompeu tudo aqui para baixo, o próximo tem que romper ele mesmo para cima. Não rompeu para cima e ainda rompeu para baixo, rompeu a mínima anterior, rompeu o último fundo e rompeu tudo até o 90. O próximo tem que ficar abaixo de tudo. Ficou abaixo de tudo. Então o próximo tem que ficar abaixo do 111, porque ele é ímpar. O 113 tem que ficar abaixo do 111. Não ficou e houve negação. Se tivesse o próximo dia, pessoal, já é a dica para o próximo dia, que é o dia 21, que aqui nós está no dia 20, ó. Não, nós está no dia 19. Dia 20 não teve mercado. Aí no dia 21, que é sexta-feira, só que eu vou publicar o vídeo, já é na sexta de manhã, aí você já vai ver isso aqui, tá bom? Sexta-feira de manhã. O próximo candle, só para vocês assistirem esse vídeo e analisar, o próximo candle lá já tem que ficar acima dessa linha fluxo, ó, acima da negação. Porque se ele nascer aqui para baixo, o mercado vai só testar para cima e continuar a queda dele. Mas se ele ficar acima da negação, aí o próximo candle de 5 minutos já tem que romper esse, e aí tem que dar as paridades para cima, tá bom? Então, dica aí para vocês. Próximo candle, que é o mercado que vai abrir na sexta-feira, tem que abrir acima dessa negação, se ele quiser subir. Eu digo aqui no 5 minutos. Só que com toda essa tendência de baixa, tá? E sobre as marcações que eu já fiz e já coloquei lá, ele tem uma grande probabilidade de briga nesse ponto aqui, mas se ele romper, ele vai cair muito. Tá? Mais alta, é bem fácil ele não dar alta. Tá bom, pessoal? Então, vou ficar por aqui nesse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.